Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos então lá a mais uma aula, né? Vamos falar aí da continuidade a nossa aula sobre República Oligárquica, tá? Bom, eu já deixei alguns apontamentos falando sobre esse processo que vai levar a um período de dominação dessa aristocracia agrária no Brasil entre os anos de 1894 até o ano de 1930, quando ocorre o movimento conhecido como a Revolução de 1930, né? O movimento varguista. E aí, esse período, conhecido como República Oligárquica, também caracterizado, inserido dentro da República Velha, ele vai estabelecer, conforme já vimos isso em algumas aulas, os três mecanismos de dominação. Só vou citá-los para nós relembrarmos, tá? O mecanismo de dominação municipal, que era o coronelismo, onde toda a força política ela está atribuída na mão dos coronéis, então é uma força local, tá? Uma força de poder local, os coronéis dominam aquela região ali e estabelecem contato com forças políticas de esfera estadual. E aí, nessa política estadual centralizadora, nós temos a política dos governadores, tá? A política dos governadores já é de âmbito estadual. E essa política de âmbito estadual ela está ligada com a esfera federal, tá? Essa esfera federal ficou conhecida como a política do café com leite. Todos esses elementos, política do café com leite, política dos governadores e o coronelismo, são as três principais vertentes que dão a base dessa dominação oligárquica no Brasil da Primeira República, a República Velha. Tá? Isso aí nós já observamos e nós já discutimos. Nessa aula agora, nós vamos observar alguns elementos interessantes e importantes aqui dentro desse contexto, que é a política de valorização do café e outras áreas que também foram exploradas por essa aristocracia agrária aqui no Brasil, como por exemplo o movimento da borracha e depois um movimento no início do século XX que vai levar à industrialização, urbanização e consequentemente uma maior imigração aqui para o Brasil. Tá? Então nessa aula de hoje nós vamos fechar esse contexto econômico, tá? Vamos falar sobre esse contexto econômico e depois na aula posterior a gente vai falar sobre as questões, as lutas sociais que ocorreram aqui dentro desse período da República Velha. Beleza? Bom, então olha só, quando eu falo que esse grupo aristocrático cafeeiro dominou toda a cena econômica e todos os interesses estavam em volta, todos os interesses estavam em jogo para esses cafeicultores, eu tenho que lembrar principalmente dois mecanismos que eles utilizaram aqui e são bem famosos, tá? Que é a política do fundo em loa e também a política conhecida como Convênio de Taubaté. O fundo em loa nada mais é do que o empréstimo adquirido adquirido junto aos banqueiros ingleses pelo governo federal para que fosse investido no café, o empréstimo de 10 milhões de libras esterlinas, né? E em troca, como forma de garantir o pagamento, seria dado à alfândega do Rio de Janeiro, que é onde recolhia os impostos aqui no Brasil, né? E a política do Convênio de Taubaté, ela estabelece aí um acordo entre as três principais federações brasileiras, que é São Paulo, Rio e Minas Gerais, onde esses estados comprariam o excedente de café, os preços do café eles permaneceriam estáveis no mercado e aí futuramente quando ocorresse uma normalização esse café seria jogado no mercado, né? A gente sabe que essa política não deu certo e a consequência drástica disso foi a crise de 29, onde esse café ele acabou ele acabou entrando na política do ano posterior com Vargas
ele acabou sendo queimado, né, esse excedente de café, justamente por conta dessa desvalorização, né, dessa elevada quantidade de café estocada aqui devido à política do Convênio de Taubaté de 1906, né. Bom, então esses são os elementos de valorização do café. Durante esse processo de desenvolvimento econômico brasileiro, entre o final do século XIX e o início do século XX, nós tivemos um outro produto que foi fantástico em relação ao o processo de base de exportação para o mercado europeu, que foi a borracha. Por que a borracha foi um produto tão valorizado, né? Bom, nós temos que lembrar que o cenário europeu no final do século XIX e o início do século XX é um cenário de total desenvolvimento industrial, principalmente o desenvolvimento automobilístico, tá? O hábito de andar de bicicleta, tanto para passeio quanto para trabalho, também foi desenvolvido. E aí eu tenho que lembrar para vocês que tanto automóvel quanto bicicleta necessariamente precisa do látex, que é a matéria-prima que é constituída para a fabricação dos pneus, tá? Principalmente. Então, essa matéria-prima super valorizada nesse período, tá? Principalmente entre os anos de 1898 até o ano de 1910 aqui no Brasil, foi um período de grande exportação, tá? Isso atraiu uma grande quantidade de pessoas para a região amazônica brasileira, né? E dentro desse contexto aí, principalmente os nordestinos que saíam da seca, tá? Foram atraídos como uma mão de obra para os seringais. Daí surgiu os barões da borracha, tá? São os grandes personagens, aqueles que ganharam os seringueiros, aqueles que deram conta de extrair e obtiveram grande vantagem nesse período até o ano de 1910, tá? Por que eu falo até o ano de 1910? O que aconteceu com as exportações? A borracha, só para você ter ideia, nesse período, até o ano de 1910, a borracha brasileira era o segundo maior produto de exportação, tá? Superando inclusive até o açúcar, que historicamente era muito valorizado. Era e é valorizado ainda até hoje, né? E por que ocorreu após 1910, por que essa borracha ela passa a perder força na base de exportação? Bom, o principal motivo é que ingleses e holandeses adquiriram mudas de seringais e levaram para suas colônias na Ásia e fizeram com que ocorresse o quê? Plantaram essas mudas e deram conta de produzir em larga escala. E a borracha asiática ela fez concorrência com a borracha brasileira, tá? O destaque que eu dou dentro desse período também é que a partir do ano de 1903, com o boom da borracha aqui dentro do Brasil, da região amazônica, entrou em conflito ali nessa região amazônica o atual estado do Acre, tá? Então, assim, forças do Estado brasileiro começaram a explorar a borracha do lado boliviano, tá? Então entrou em conflito os seringueiros brasileiros com os produtores bolivianos, tá? E isso fez com que a atuação do Barão de Rio Branco fosse fundamental naquilo que ficou chamado de questão do Acre. O Barão do Rio Branco negociou diplomaticamente a compra do Acre por 2 milhões de libras esterlinas, tá? E também acabou através do Tratado de Petrópolis, no ano de 1903, a ratificação e a compra e a anexação do Acre ao território brasileiro. O último território anexado
foi durante a República Brasileira, né? Bom, e aí você vai ver que dentro desse processo nós temos o desenvolvimento aqui, nós temos o desenvolvimento da industrialização pós esse período da borracha e durante ele também, tá? Essa industrialização brasileira, ela muito veio com a intenção de estabelecer uma substituição de importações. O que seria isso, substituição de importações? Nada mais é do que, ao invés de nós exportarmos, os brasileiros exportarem esses produtos, essas necessidades básicas que teriam que ser produzidos aqui, a indústria nacional, a indústria local, ela passaria a produzir. Então essa seria a substituição de importações, tá? E essas indústrias se dinamizaram inicialmente no Rio de Janeiro, a capital federal, tá? E posteriormente elas se dinamizaram em São Paulo, principalmente a partir da década de 20. Aí a minha pergunta é, por que São Paulo passa a ser o grande produtor, o grande centro industriário brasileiro? A resposta é óbvia, a resposta é a seguinte: o café, o investimento dos barões de café dentro do processo de industrialização, a partir principalmente na década de 20, faz com que o excedente de capital que era estabelecido dentro da cafeicultura passe a ser investido dentro das cidades, né? Então, assim, e também a colaboração da mão de obra, tá, imigrante, que nós vamos falar com um pouco mais de detalhe. Os imigrantes também vieram para o Brasil e passaram a investir dentro dessa indústria, não uma indústria de base, de indústria pesada, mas a indústria de bem de consumo, tá, que passou a vigorar bastante aqui dentro do território brasileiro, né? Bom, as áreas de industrialização, como era uma indústria leve, era principalmente a indústria têxtil, a indústria alimentícia, principalmente do ramo de bebidas, tá? E também a de vestuário, tá? Essa é o norte da industrialização brasileira dentro desse jogo, dentro de São Paulo, principalmente na década de 1920, tá? Essa industrialização automaticamente ela vem acompanhada de uma urbanização. Em outros vídeos eu falei que no início do século XX, a sociedade brasileira era majoritariamente agrícola, tá? E esse segundo momento industrial brasileiro faz com que a sociedade ela passe a se constituir aí dentro dos grandes centros urbanos, tá? Bom, eu tenho um destaque também durante esse período, entre os anos de 1912 até o ano de 1929, da influência das indústrias norte-americanas no Brasil. Esse reflexo é muito interessante porque a influência da indústria norte-americana afasta esse protagonismo inglês aqui dentro do processo industrial brasileiro. Protagonismo inglês que a gente já observou em outras aulas, que vem lá do período o período de Dom Pedro II com a modernização durante as ferrovias, tá? O capital inglês ele estava presente aqui no Brasil. E aí uma indústria norte-americana que passa a ter grande destaque até o ano de 1929 é a indústria Ford, a indústria automobilística. Os ingleses colocaram capital aqui, os norte-americanos colocaram indústrias aqui dentro para aproveitar principalmente a disponibilidade de matéria-prima e também a disponibilidade de mão de obra, tá? Bom, nós temos também como destaque aqui dentro desse movimento a questão da imigração. Por que a imigração é tão importante aqui? A imigração ela ocorre em fins do século XIX e início do século XX, tá? E aí é estimado entre
3 milhões e 200 mil imigrantes, entre 3 milhões e 200 mil imigrantes chegaram ao Brasil durante esse período, tá? E aí, aqueles que tinham a língua de tronco latino, né? No caso, italianos, portugueses, espanhóis, principalmente, ocuparam os postos de maior imigração, tá? Esses imigrantes vieram ou com incentivo, e a maior parte desses imigrantes estabeleceram em São Paulo, não é à toa, pelo incentivo que foi dado pelos cafeicultores, tá, para trabalhar tanto nas plantações, como também o desenvolvimento dessa urbanização que existia dentro de São Paulo. Isso foi um fator atrativo para que esses imigrantes viessem estabelecer aqui dentro do Brasil, né? Bom, o grande momento que nós temos aqui, essa imigração, eu tenho que colocar também um parênteses aqui, porque foi incentivada pelo governo e também pelos donos de comércio e os cafeicultores, porque ocorreu uma política de branqueamento, uma política racista, porque eles acreditavam que essa política de branqueamento da população brasileira levasse o Brasil a atingir um estado civilizatório como o europeu, né? Uma verdadeira política racista por parte desses aristocratas agrários e comerciantes, né? Bom, isso fez com que a cor, a língua fosse de grande influência para a entrada para a entrada desses imigrantes aqui dentro do Brasil. A consequência é que São Paulo tem a maior parte, absorve a maior parte, e aí grandes bairros, né, como o bairro da Liberdade, que é um bairro de maioria japonesa, na cidade de São Paulo, o bairro da Moca, que é um bairro industrial, também que é na cidade de São Paulo, que abrigou verdadeiros imigrantes, a quantidade, uma leva muito grande de imigrantes italianos, né? E também não foi só São Paulo, né? Eu não posso ficar falando de imigração e imigração só São Paulo. Nós temos também como exemplo de imigração os bairros algumas regiões do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Minas Gerais, que estabelecem um grande contato com essa imigração aqui dentro do território brasileiro, né? Bom, essa aí é a nossa aula, tá? Eu gostaria de que vocês lessem o capítulo, eu vou deixar estabelecido. O capítulo é sobre Primeira República. Façam a releitura do capítulo, tá? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar das questões sociais, tá? Dos movimentos que levaram, os movimentos de contestação que levaram a várias revoltas durante a República Velha, né? Essa concentração de poder na mão dos agricultores, né, da aristocracia agrária brasileira, leva à exclusão social, e nós precisamos de falar desses movimentos que eu vou destacar. Há movimentos tanto urbanos quanto movimentos de base rural, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, um grande beijo, e na próxima aula nós vamos discutir esses novos pontos. Valeu, até mais!